A presente mesa redonda é um momento especial, é um evento bastante inovador, a sua relevância e impacto são enormes, na medida em que, por um lado, junta duas áreas da fiscalização ou do controle externo que normalmente não se comunicam. Estamos a falar da fiscalização prévia e estamos a falar das auditorias, quer de desempenho, quer as concomitantes. E não só mistura estas duas áreas que normalmente não se comunicam, como também traz essas duas áreas para dois setores, dois domínios, de uma relevância importantíssima para a governação, em particular a governação económica, que é o setor das indústrias extrativas e o setor das grandes obras públicas. Ao fazer isso, a mesa redonda fala num quadro de troca de experiências, aprendizagem entre pares, cooperação sul-sul. Portanto, como se pode ver, por um lado a metodologia de aprendizagem entre pares, onde as discussões são horizontais e as experiências partilhadas. Por outro lado, esta cooperação sul-sul, o método para veicular o conhecimento, ser este método bastante eficaz para a aprendizagem de adultos. Por outro lado, a inovação de juntar técnicas de controle externo que normalmente são estanques e que não se comunicam, a fiscalização prévia com as auditorias concomitantes e de resultados, e escolher isto numa área de bastante relevo, muito atual e de uma importância brutal para a transparência orçamental, para a governação económica e para a governação democrática. Portanto, a pertinência da mesa redonda é enorme. Na realidade, trata-se de uma primeira vez, se não estou em erro, em todo o mundo. É muito pouco comum ver-se juntar estas duas áreas e num quadro que envolva atores de diferentes países, diferentes culturas institucionais, diferentes maneiras de fazer, etc. Estiveram aqui 8 países, ou seja, os PALOP, Timor-Leste, Portugal e Brasil, numa troca que foi bastante profícua. Por outro lado, o facto de estarmos a preparar um e-learning à volta da mesa redonda cria aqui um elemento de sustentabilidade e durabilidade, ou seja, o que aqui houve estará disponível para o futuro, para os tribunais de contas, em outros lugares, porque será possível fazer o download ou fazer online. Logo, é de uma relevância importantíssima, para além de criar, claro, uma rede de profissionais que são bolsas que ficam para além da vida do projeto, ou seja, os profissionais que aqui se encontram e que começam esta relação vão se especializando, como puderam ver ao longo dos trabalhos, foram concluídos com planos muito concretos, nacionais, de como levar o que aqui se aprendeu mais além e como isto influenciar a prática. Eu diria que é muito difícil encontrar indicadores mais claros do impacto imediato deste tipo de eventos. Estamos muito contentes, agradecemos muito o Tribunal Administrativo, que permitiu mais uma vez organizar em Moçambique um evento de uma magnitude grande. E estamos certos que até os próximos anos permitirão levar ainda mais a fundo este tipo de encontros e de troca de capacidades. Nos PALOP e Timor-Leste em geral e em Moçambique, o projeto é muito inovador, é um projeto que primeiro junta 6 países, que partilham entre si culturas institucionais, quadros legais, história comum, língua, criando um espaço, portanto, bastante coerente, um espaço político bastante coerente. Por outro lado, junta, dentro dos mesmos países, instituições que nem sempre estão juntas e às vezes estão mesmo de costas voltadas. Estamos a falar dos parlamentos, dos tribunais de contas, dos ministérios das finanças e das organizações da sociedade civil. Para além de os juntar dentro dos mesmos países, junta também em relação a 8 países diferentes, criando aqui um potencial de conhecimento muito grande, porque estas trocas permitem desenvolver as culturas e as práticas nacionais a um nível muito mais rápido. Raros são os projetos que, na realidade, conseguem trazer
todos esses atores para o mesmo espaço de discussão, sendo transversal e multinacional. Não há nenhum que o tenha feito antes, é um programa de género cultural, geográfico, portanto a sua cobertura geográfica é global, porque toca diferentes continentes. Estamos a falar aqui de Timor-Leste, estamos a falar da África Ocidental, estamos a falar da África Central, da África Austral e também a participação de Portugal e do Brasil. Este potencial é enorme, sobretudo porque ele coordena-se perfeitamente com as atividades nacionais ou bilaterais de cooperação que existem. Evita sobreposições e traz complementaridades. É por essa razão que, não sendo um projeto com um orçamento muito grande, o Propalop consegue fazer atividades de muito relevo que criam aqui pontes com ações que já estão em curso e com atores que já estão no terreno, como a GIZ, como a International Budget Partnership, como o Banco Mundial, como colocando a União Europeia e o PNUD reforçando os contactos entre esses agentes da cooperação internacional. E onde é que faz isso? Faz isso no controle externo das finanças públicas e das contas públicas, num momento em que quase todos esses países estão a reforçar os seus programas de apoio direto ao orçamento e estão a evoluir de um quadro de países em desenvolvimento para países em desenvolvimento, países de renda média, portanto de middle income, de renda média. E neste contexto é fundamental que a transparência orçamental, por um lado, e o controle externo do que são as contas públicas, por outro lado, emerjam como zonas fortes onde os nossos Estados estão a investir, e é o que tem estado a acontecer. O Tribunal de Contas, por um lado, o Parlamento, por outro lado, a sociedade civil, por outro lado, na sua relação com o Ministério das Finanças, são, portanto, os atores fundamentais desta nova fase, que é a fase que já não é tanto da participação política, já não se trata tanto de ir votar, mas sim da qualidade da democracia, que assenta muito na prestação de contas. E é por isso que o Propalop é um projeto muito importante, porque faz isso a um nível, portanto, que é regional e que engloba os Palop e Timor-Leste, com a facilitação e o apoio de Portugal e do Brasil.